Saudações, alunas e alunos, aqui o professor Rafael da disciplina de Ecologia. Nessa videoaula, nós vamos discutir a dinâmica de elementos químicos nos ecossistemas e na biosfera como um todo. Nesse primeiro tópico que nós vamos discutir, a gente vai compreender quais são os processos que fazem com que os elementos químicos entrem e saiam dos ecossistemas, assim como os processos que fazem com que esses elementos químicos sejam reciclados dentro de um ecossistema. Além disso, nós vamos discutir um pouco quais são as implicações de perturbações sobre a dinâmica de elementos químicos nos ecossistemas e como isso pode alterar a dinâmica interna e os fluxos de entrada e saída de elementos químicos nesses ecossistemas. Para que haja vida, é necessário que haja uma disponibilidade de elementos químicos. Afinal de contas, qualquer ser vivo nada mais é do que uma estrutura, um sistema organizado que reúne aí átomos de diversos elementos químicos. Então, para que haja vida, é necessário que haja um fornecimento, né, de elementos químicos que compõem aí os diferentes tipos de organismos. De uma maneira geral, os elementos químicos que fazem parte da constituição e do metabolismo dos seres vivos, eles podem ser classificados conforme duas grandes categorias. Na primeira categoria, a gente inclui os elementos químicos que são necessários em grandes quantidades e que são chamados, portanto, de macronutrientes. Como exemplo de macronutrientes, nós temos o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses exemplos constituem os principais elementos químicos necessários à vida. Por outro lado, os elementos químicos que são necessários em pequena quantidade, mas mesmo assim não deixando de ser essenciais, são aqueles que nós chamamos de micronutrientes. Por exemplo, silício, manganês e zinco, em geral, são micronutrientes essenciais à vida. Esses elementos químicos, tanto os macro quanto os micronutrientes, ao invés de serem estáticos, ou seja, de serem simplesmente presentes numa determinada localidade e utilizados pelos seres vivos, compõem ciclos de circulação que conectam diferentes partes do nosso planeta. Então não é errado dizer, e nem é um exagero dizer, que todos os elementos químicos que compõem, por exemplo, o nosso organismo, eles já devem ter circulado, né? Os átomos desses elementos químicos, eles já devem ter circulado por diferentes partes do mundo. Então, muitas vezes não é notório para a gente, mas todos os átomos, né, que nos compõem, eles estão compondo aí uma grande cadeia de circulação planetária. Então, para a gente compreender a importância disso, é importante que a gente estude, né, esses ciclos, a maneira como esses elementos químicos fluem entre diferentes compartimentos. De uma maneira geral, a gente pode definir que no nosso planeta há 5 principais tipos de compartimentos por onde fluem os elementos químicos: as rochas, o solo, o ar, a água e seres vivos. Então, os átomos, né, desses elementos químicos, eles estão em constante fluxo entre esses compartimentos. E esses compartimentos, eles possuem aí quantidades, né, possuem massa desses diferentes elementos químicos, e uma infinidade de processos promovem entradas e saídas de elementos químicos desses compartimentos. Então, nessa aula a gente vai compreender, né, na verdade nas próximas aulas, a gente vai compreender esses fluxos e algumas implicações das perturbações sobre eles. Dentre os elementos químicos, a gente pode distinguir ainda duas grandes categorias conforme a maneira como esses elementos químicos circulam no planeta. Então a gente tem elementos químicos que possuem o que nós chamamos de um ciclo sedimentar. Tá? Esses elementos químicos têm um grande reservatório nas rochas, e através do processo de intemperismo, esses elementos químicos são liberados da estrutura cristalina das rochas e são transportados principalmente aí pelos escoamentos, né, superficiais, mas também pelos subsuperficiais, subterrâneos, para os diferentes ecossistemas. A água da chuva transporta, né, esses elementos químicos. E quando esse transporte, né, inclui os ecossistemas terrestres, esses elementos químicos estão diluídos na água, compondo o que nós chamamos de solução do solo. Do solo, esses elementos químicos são
assimilados pelos seres vivos. Em grande parte, essa assimilação ocorre através da absorção pelas raízes das plantas. E aí esses elementos químicos fluem através das cadeias alimentares, havendo aí o fornecimento deles para os outros seres vivos. Num ecossistema terrestre, né, a morte e perda de partes, ou excreção dos seres vivos, devolve uma parte desses elementos químicos para o solo. Então, dentro de um ecossistema, você pode ter essa via de mão dupla aqui, que recicla, né, os elementos químicos. Mas esses fluxos, né, de escoamento de água, passando pelos ecossistemas, transportam, né, uma parte desses elementos químicos para dentro da água e, constantemente, o que está em suspensão na água tende a se decantar e se depositar nos sedimentos no fundo de lagos, oceanos e daí por diante. Então, além disso, né, esse escoamento de água, né, também pode transferir diretamente elementos químicos dos solos para a água e depois para os sedimentos, sem passar para os seres vivos. Então isso é o que nós chamamos de um ciclo de elementos químicos que tem um ciclo sedimentar. Por exemplo, fósforo, cálcio, magnésio, todos eles são elementos químicos que não têm, né, que têm esse tipo de ciclo sedimentar. Por outro lado, outros elementos químicos têm o que nós chamamos de um ciclo de circulação gasoso. E aqui a atmosfera se torna, né, um reservatório importante para os ciclos de circulação desses elementos químicos. Assim como os sedimentares, esses elementos que têm um ciclo gasoso, eles podem ter essa mesma trajetória que eu acabei de explicar para vocês em relação aos elementos de ciclo sedimentar. Porém, é possível também fluxos atmosféricos. Por exemplo, o processo de intemperismo, né, que é a degradação das rochas, muitas vezes libera, né, formas gasosas desses elementos químicos. Existem tipos de rocha, por exemplo, que têm uma quantidade grande de carbonatos na sua composição, que quando são expostos à ação da chuva, né, e da decomposição química, liberam gás carbônico de volta para a atmosfera. Além disso, os solos também podem trocar gases com a atmosfera. O próprio CO2, né, mas uma série de outros elementos químicos podem ser absorvidos ou trocados, né, com a atmosfera. Por exemplo, o gás carbônico que esteja em solução na solução do solo, ele pode ser facilmente difundido, né? Se aquele solo está bem saturado de água, ele pode difundir para a atmosfera. Da mesma forma, o gás carbônico da atmosfera pode se difundir para a solução do solo. Os seres vivos também trocam, né, ativamente elementos químicos com a atmosfera. Aqui a gente pega novamente o exemplo do carbono. Por exemplo, as plantas absorvem carbono através da fotossíntese e devolvem através da respiração. Então, a gente tem essas trocas. Da mesma forma que eu falei para a solução do solo, né, água e sedimentos também trocam elementos químicos com a atmosfera. O gás carbônico é um bom exemplo, mas o nitrogênio também é importante. Então, principalmente quando a gente fala de hidrogênio, carbono e nitrogênio, são talvez os principais elementos químicos que têm um ciclo gasoso. Então, eles estão ativamente, né, envolvidos nessas trocas entre a atmosfera e os outros compartimentos ecossistêmicos, né, que a gente já mencionou anteriormente. Para a gente compreender como é que funcionam aí os fluxos, né, os movimentos dos elementos químicos nos ecossistemas e entre ecossistemas, a gente volta um pouquinho para aquela forma de compreender os fluxos que a gente utilizou na aula sobre energia. Então vejam nessa imagem aqui, eu peguei um segmento de rio, que está aqui delimitado por essa linha tracejada. Então vamos entender que o nosso ecossistema focal aqui, ele está delimitado por essas linhas tracejadas e pelas margens desse rio. Então, essa porção aqui é o nosso ecossistema. E a gente pode entender ele como um compartimento. Tá? E nós podemos entender a massa ou volume d'água presente aqui dentro dessa área delimitada como o estoque de oxigênio ou de hidrogênio, ou então a gente pode pegar a água por si só.
Então esse estoque de água, aqui, toda a massa, né, compõe o nosso estoque d'água, e esse estoque ele depende do fluxo de entrada. Nesse caso aqui, o que seria esse fluxo? Seria toda a água que escoa pelo rio, que é uma consequência aqui do que acontece a montante, né, desse ponto onde a gente está aqui, e está relacionado com tudo que acontece na bacia hidrográfica rio acima. Por outro lado, né, o tamanho desse estoque aqui também depende do fluxo de saída, né, que é a água que está escoando aqui por outra porção do rio. Então o que é que nós percebemos? Que se não há alterações no fluxo de entrada e no fluxo de saída, o compartimento, né, o estoque de água dentro desse compartimento aqui tende a um equilíbrio. Então esse equilíbrio significa que a variação do estoque, que é entradas menos saídas, dá igual a zero. Ok? E aí nessa circunstância a gente pode medir o fluxo, né, desses elementos químicos, aqui no caso a água, mas isso se aplica, por exemplo, a qualquer íon que está dissolvido na água. O fluxo vai ser descrito, né, se está em equilíbrio, pelo fluxo de entrada ou saída. Então se eu tiver, por exemplo, algum instrumento de medida aqui, que eu possa medir, né, esse fluxo d'água, e tenho uma noção do tamanho aqui dessa secção de rio aqui, eu posso ter uma medida do fluxo, né, de água por unidade de tempo. No slide anterior eu mostrei como a gente pode entender a entrada e saída de elementos químicos num ecossistema utilizando o modelo de compartimento. Mas de onde vêm, né, essas entradas de elementos químicos? Uma forma de você adicionar elementos químicos a um ecossistema é através do processo de intemperismo. O que é intemperismo? Intemperismo é basicamente o processo de degradação das rochas. Essa degradação ocorre através do efeito de agentes físicos. Por exemplo, a variação de temperatura faz com que as rochas se fragmentem, e essa fragmentação contínua vai liberando moléculas e íons. O intemperismo também pode ser químico, através, em geral, da interação da água e da chuva, né, ou de moléculas que estão dissolvidas na água da chuva, com a estrutura cristalina das rochas, o que promove uma dissolução, né, liberando também elementos químicos. E você pode ter também uma forma de intemperismo que nós chamamos de intemperismo biológico, que muitas vezes está relacionada à maneira como os seres vivos vão também degradando de uma forma química a rocha. Então o intemperismo é um processo que a gente pode entender como uma forma que adiciona elementos químicos no ecossistema. Então se você define o ecossistema como o que está aparecendo nessa fotografia aqui, você pode entender o intemperismo como um processo que libera elementos químicos que já estão presos nas rochas que fazem parte daquele ecossistema, e esses elementos químicos são adicionados para eles começarem a circular entre os outros compartimentos. Tá? Isso seria, digamos assim, uma entrada uma liberação interna, né, de elementos químicos que estão presentes nas rochas desse ecossistema. Por outro lado, o ecossistema pode também receber elementos químicos de outras fontes externas. E essas fontes a gente pode incluir em três grandes categorias: uma fonte meteorológica, uma fonte biológica e uma fonte geológica. No caso da fonte meteorológica, os elementos químicos adentram o ecossistema através da precipitação, da chuva, ou de fluxos gasosos. Né? Por exemplo, o gás carbônico que é absorvido por todas essas plantas aqui na fotossíntese, nós podemos entender ela como uma entrada meteorológica. Um outro tipo de entrada é a entrada biológica, que ocorre através dos movimentos de seres vivos, ou seja, dispersão. Então, no momento em que um animal vem de um outro ecossistema e passa a residir nesse aqui, o organismo daquele animal é um pacote que traz uma grande quantidade de elementos químicos para dentro desse ecossistema. E um outro tipo de entrada é o que nós chamamos de entrada geológica, que ela ocorre através dos escoamentos de água da chuva vinda de outros ecossistemas. Então esse escoamento ele pode ser um escoamento superficial, que também é chamado em inglês de runoff, mas ele pode ser um escoamento subsuperficial através do fluxo de água pelo lençol freático. Então tudo que vem dissolvido, né, ou transportado por essa água que está escoando,
é uma entrada, uma adição de elementos químicos ao ecossistema. No caso aqui, um ecossistema terrestre. As saídas vão acontecer da mesma forma. Você tem uma saída meteorológica, né? Então, quando, por exemplo, essas plantas respiram, elas emitem CO2 e isso consiste num fluxo gasoso de saída de carbono e oxigênio. Mas também você tem uma saída biológica, quando os organismos deixam esse ecossistema e vão residir em outros. E você também tem uma saída geológica através dos escoamentos superficial e subterrâneo de água da chuva que desce, né, a jusante da bacia hidrográfica onde esse ecossistema está. Em um ecossistema aquático, no caso aqui a gente está exemplificando um lago, né, no caso um lago artificial, um açude, que é um ecossistema lêntico, o intemperismo também é um processo que adiciona, né, elementos químicos que vão passar a circular dentro desse ecossistema. Então, à medida que essas rochas que fazem parte aqui do ecossistema são dissolvidas pelas diferentes formas de intemperismo, os elementos químicos são dissolvidos na água. E esse tipo de ecossistema também tem os mesmos tipos de entrada, mas com algumas peculiaridades, né? Por exemplo, a entrada e saída meteorológica desenvolvem, em parte, né, o que a chuva traz, certo? Diretamente aqui depositando na lâmina d'água do açude, mas também fluxos gasosos que ocorrem através de trocas entre a água e a atmosfera. Então, o CO2, por exemplo, é uma molécula que tem uma facilidade grande de se dissolver na água. Então, cada aumento, né, da quantidade de CO2 aqui na atmosfera que está em contato com a lâmina d'água traduz-se rapidamente em dissolução, né, entrada de CO2 na água. Okay? Por outro lado, né, uma peculiaridade desse tipo de sistema aqui é que as entradas biológicas e geológicas têm a ver muito com dispersão e escoamentos a montante do rio ou do riacho que alimenta aqui esse lago. Tá certo? Então, embora você possa ter fluxos, né, biológicos de animais que vêm, sei lá, uma ave que vem voando aqui e acaba morrendo dentro da água, mas você tem uma grande quantidade de dispersão, né, de entradas biológicas através de organismos aquáticos que entram, né, pelos cursos d'água que alimentam esse lago. Por outro lado, também grande parte das entradas geológicas vem através do fluxo d'água dos cursos d'água que alimentam esse ecossistema aqui, esse lago. Por outro lado, a gente tem o mesmo tipo de saída, né? A biológica, os organismos podem se deslocar a jusante aqui seguindo o fluxo d'água, né? E esse fluxo d'água rio abaixo aqui na jusante, ele também determina saídas de elementos químicos por uma entrada geológica. Bom, o que acontece uma vez que o elemento químico entra em um ecossistema? Então vocês estão vendo aqui um ecossistema terrestre esquematizado, onde você tem árvores, eu não coloquei os animais aqui para simplificar, você tem um compartimento aqui em amarelo que é o solo e a rocha base aqui, né, que em grande parte deu origem a esse solo. Então, dentro de um ecossistema, a gente pode definir três principais compartimentos por onde fluem os elementos químicos. A gente tem a biomassa, que é um compartimento onde os elementos químicos estão essencialmente na forma orgânica, incorporados em biomoléculas. E esse compartimento, a gente olha para ele de uma maneira simplificada aqui. Tá? Mas lembre-se que dentro de toda a biomassa de um ecossistema, você tem toda uma teia trófica que é representada por populações de diferentes espécies que se situam em diferentes níveis tróficos. Mas por simplicidade vamos olhar isso como um único compartimento que é a biomassa. O nosso outro compartimento é o que nós chamamos de matéria orgânica morta. Então MOM significa matéria orgânica morta, que também é orgânico. Esse compartimento, diferente da biomassa, ele vai estar situado no ecossistema numa posição vertical mais inferior. De uma maneira geral, a gente tem a parte viva, né, a biomassa, mais acima, e a parte não viva mais abaixo. Então, nessa região, né, mais abaixo do ecossistema, a gente vai ter matéria orgânica, né, que está presente aqui no solo, e tudo aquilo que é elemento químico numa forma inorgânica é um outro compartimento que está presente no solo. Então, aqui é importante a gente notar
que existe uma conexão muito forte aqui entre todos esses compartimentos. A gente separa eles para organizar um pouco as coisas, mas nessa região de interface aqui, né, principalmente na região mais superficial do solo, esses dois compartimentos, né, a matéria orgânica, né, morta, e a parte inorgânica do solo, eles estão totalmente entremeados. E nessa porção também, uma parte da biomassa aqui está bem ligada, né? Então você tem uma interface de contato entre esses três compartimentos. Tá? Para isso ficar mais claro, olhem essa imagem. A gente tem um perfil de solo aqui, perfil bem raso, mas que a gente consegue notar a diferença entre uma parte do solo, que está aqui em amarelo, que tem uma característica mais orgânica, tá? E uma parte do solo que tem uma característica mais inorgânica, certo? Então, essa camada aqui, que tem uma cara mais orgânica, é justamente o grosso do que nós chamamos de matéria orgânica morta. Então, percebam que tanto ela vai mudando de cor, vai ficando mais escura, né? Quanto também ela vai ficando mais fracionada, mais fina. Então, aqui em cima você tem material mais grosseiro, folhas, galhos, e aqui você já tem uma massa mais escura que você não entende bem o que é, mas tudo orgânico. E aqui embaixo você já tem uma fração mineral bem mais evidente, né? Basicamente aqui areia. Okay? Então isso aqui representa grosseiramente, né, o compartimento de matéria orgânica morta e o compartimento inorgânico aqui do solo. Por outro lado, a gente vê que eles estão em contato bem próximo e, além disso, eles estão em contato com a biomassa. Né? Há uma quantidade grande de micro-organismos aqui, de pequenos animais invertebrados, mas vocês podem ver também aqui uma grande quantidade de raízes de plantas. Então, isso é uma característica muito importante no ecossistema terrestre que vocês vão atentar daqui a pouco o quanto isso contrasta com ecossistemas aquáticos. Então, num ecossistema terrestre, né, a ciclagem de elementos químicos, né, sem contar com as entradas e saídas, dentro de um ecossistema terrestre ocorre um sistema de reciclagem de elementos químicos. Então, o solo inorgânico ele é um reservatório, né, de formas inorgânicas dos elementos químicos que são assimilados pela biomassa. A porta de entrada disso aqui é a assimilação pelas raízes das plantas. E essa biomassa, através da morte, perda de partes e excreção, doa elementos químicos para o compartimento de matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ao ser decomposta por micro-organismos, libera elementos químicos na forma inorgânica que vão fechar aqui o nosso ciclo. No ecossistema aquático, as coisas são parecidas, mas têm diferenças essenciais. Então, quando a gente olha aqui para uma coluna d'água, né, a gente também identifica um compartimento de biomassa, e aqui a gente tem uma diferença essencial, que em vez de plantas, os principais produtores aqui são o fitoplâncton, tá? E essa biomassa também compõe aí toda a teia trófica, né, que está baseada no consumo desse fitoplâncton. Da mesma forma de ecossistemas terrestres, no ecossistema aquático a gente vai ter lá no fundo uma camada que nós chamamos de sedimentos, não de solo, são coisas diferentes. E nessa camada a gente vai ter também aquela mistura próxima entre matéria orgânica morta, que seria, né, de característica orgânica, e elementos químicos na forma inorgânica que são liberados a partir da decomposição. Então, como é que funciona esse fluxo de nutrientes no ambiente aquático? Assim como no ecossistema terrestre, aqui você vai ter nutrientes em suspensão, né, dissolvidos na água, na forma inorgânica. Esses nutrientes eles são assimilados, né, pela biomassa, principalmente pela absorção pelo fitoplâncton, e aí através da teia trófica esses nutrientes vão sendo passados, né, para todas as outras populações. Essa biomassa vai alimentar o compartimento de matéria orgânica morta através da morte, perda de partes e excreção, e essa matéria orgânica morta vai alimentar também uma parte inorgânica dos sedimentos através do processo de decomposição. Porém, aqui a gente tem um problema. Diferentemente de um ecossistema terrestre, o fechamento desses ciclos aqui não é uma coisa simples. Por quê? Porque
Em grande parte, na maioria dos ecossistemas aquáticos, principalmente oceânicos, mas também em lagos profundos, a região onde ocorre a produção primária, né, ela é limitada pelo quanto a luz solar penetra na coluna d'água. Essa região de penetração de luz fotossinteticamente útil é o que nós chamamos de zona fótica. Então só pode ocorrer fotossíntese até onde a luz chega, certo? O que acontece na maioria dos ecossistemas aquáticos é que o local onde a luz chega está distante da camada que nós chamamos de sedimentos. Então o que acontece? É fácil, né, a matéria orgânica produzida, né, aqui na biomassa ser transportada para os sedimentos, onde ela vai compor o compartimento de matéria orgânica morta e a fração inorgânica desses sedimentos. Esse transporte é feito através da força da gravidade. Por outro lado, a via de retorno não é simples, porque diferente de um ecossistema terrestre, como mostrei para vocês anteriormente, aquela interface entre os três compartimentos ela não é uma interface de sobreposição espacial. Então os sedimentos eles estão bem distantes, né, da região de produção. E quais são as implicações disso? Se os sedimentos, que é onde se deposita a matéria orgânica morta e onde ela é decomposta e libera os elementos químicos, estão distantes, a gente pode entender que isso aqui é uma zona de constante perda de elementos químicos, de nutrientes, isso aqui é uma zona de ganho. Mas se eles estão distantes, então, se está havendo sempre a perda, esse local aqui é cronicamente deficiente em nutrientes. Ou seja, a produção primária e a produção secundária acabam sendo limitadas pela falta de nutrientes aqui na zona fótica. Isso só não acontece quando você tem localidades onde há um fenômeno chamado ressurgência, que é um fenômeno que é caracterizado pelo estabelecimento de fluxos ascendentes de água. Então a água sobe de baixo para cima, levando nutrientes, isso fertiliza os ecossistemas. Em locais de baixa profundidade, onde essas duas zonas estão em contato, ou em locais onde há um outro subsídio de nutrientes que não aqueles vindos dos sedimentos. Por exemplo, se você está numa região próxima a uma foz de um rio que descarrega muitos nutrientes, a gente vai entender que essa deficiência aqui vai ser suprida por essa importação de nutrientes aí por uma via de transporte geológico, como eu defini anteriormente. Bom, a gente pode estudar, né, esses fluxos de nutrientes entendendo um pouco qual é o tempo que um nutriente passa em um determinado compartimento do ecossistema. Então vamos pegar a nossa secção de rio aqui para a gente entender como funciona. Na ausência de perturbações, seja naturais ou humanas, tanto a quantidade total de nutrientes de um ecossistema, quanto de cada um daqueles compartimentos que eu mostrei para vocês, os estoques tendem ao equilíbrio, certo? Por quê? Porque na ausência de perturbações, os fluxos de entrada e saída vão permanecer não alterados. Então, se você teve, por exemplo, uma diminuição do fluxo de entrada de água nesse ecossistema, momentaneamente, essa diminuição do fluxo de entrada vai diminuir o fluxo de saída e o estoque aqui vai tender a diminuir. Mas vai ter um momento onde o fluxo de entrada e saída vão se equilibrar e esse estoque vai ficar estável, certo? Então, essa tendência ao equilíbrio, na ausência de perturbações, se aplica tanto ao ecossistema como um todo, quanto a cada um daqueles três compartimentos que eu mostrei para vocês. Quando isso acontece, é possível a gente medir o tempo que um elemento químico passa aqui dentro através do cálculo do que nós chamamos de tempo de residência. Então, o que é o tempo de residência? É o estoque medido em massa, ou seja, qual é o meu estoque de água aqui em um dado momento? É toda a massa de água que está dentro dessa seção aqui. Então o tempo de residência vai ser esse estoque sobre o fluxo. E aí, numa situação onde o ecossistema está em equilíbrio, né, eu preciso medir apenas um ou outro desses fluxos, o que for mais fácil para mim para calcular o tempo de residência. E o interessante do tempo de residência é que ele é uma métrica interessante para a gente
tratar diversos problemas relativos ao fluxo de nutrientes ou de elementos químicos de uma maneira geral no ecossistema, né? Por exemplo, se eu posso pensar em uma situação onde se entra no ecossistema um elemento químico que é tóxico, tá? O tempo de residência vai ser uma medida interessante do quão duradouro vão ser esses efeitos tóxicos, tá? Por outro lado, eu também posso usar uma medida do tempo de residência para entender a ecologia, né, do fluxo de diferentes elementos químicos. Então, por exemplo, se eu comparo uma floresta com um ecossistema aquático, a gente vai ver que o tempo de residência do carbono na biomassa é muito maior na floresta, tá? Por que isso acontece? Porque as plantas, em geral, têm um ciclo de vida mais longo do que os micro-organismos do fitoplâncton, por exemplo. Então, esse tempo de residência ele tem muitos significados diferentes que a gente vai exercitar, né, no produto de estudos dessa semana. E, por fim, é importante a gente compreender, né, como as alterações nos diferentes compartimentos dos ecossistemas afetam esses fluxos de elementos químicos. E para fazer isso, eu queria convidar vocês a participarem do fórum dessa semana, onde eu gostaria de propor uma discussão sobre o desmatamento. O desmatamento, desde o ano passado, tem sido um tema muito importante, né, na nossa sociedade, devido às altas taxas de desmatamento que tem sido observado principalmente na floresta amazônica, tá? Então, a questão que eu quero que vocês avaliem no fórum é o seguinte: imagine uma floresta, né, onde você tem aquelas entradas, né, biológica, geológica e meteorológica, e os mesmos tipos de saída, e dentro dessa floresta você tem os fluxos de nutrientes entre esses três compartimentos principais. Então, o convite para o fórum é o seguinte: no caso de desmatamento, né, o que aconteceria com o estoque de fósforo, né, nesses três compartimentos aqui? Então, considerem que houve desmatamento, né? Considerem também que o fósforo é um elemento químico de ciclo sedimentar, como eu falei no início da aula. E eu quero que vocês coloquem lá no fórum o que vocês imaginam que vai acontecer com o estoque de fósforo na biomassa, na matéria orgânica morta e no solo, certo? E também eu gostaria que vocês pensassem e trouxessem lá no fórum como vocês imaginam que iam ser alterados ou não alterados, né, os fluxos de entrada e saída dos três tipos que nós vimos com o desmatamento de um ecossistema, tá? Então, para a gente aprofundar a discussão sobre como as perturbações de origem humana afetam a dinâmica de nutrientes de um ecossistema, eu gostaria que vocês participassem ativamente do fórum, né, para que a gente possa discutir essas questões. Então, a nossa videoaula termina aqui. O fórum vai estar aberto para as participações. No roteiro de estudos, a gente vai trabalhar um pouco mais com essa compreensão da dinâmica e de elementos químicos. Então, leiam com atenção o que está sendo pedido lá no nosso roteiro. Bons estudos e até a próxima!